Muito bom dia, pessoal. Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado por você ter acordado cedo mais um domingão para acompanhar aqui o nosso trabalho. E eu prometo a vocês que a gente sempre vai fazer valer a pena muito, porque aqui no Domingão do Carlão, você já sabe, é sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Hoje, pensa num caboclo que tem uma história maravilhosa para contar. Basta dizer que são 50 anos de trabalho, gente. Então, hoje, eu espero mostrar aqui para vocês, nos próximos 30 minutos, 50 anos de uma vida aí dedicada ao agronegócio. Eu estou falando do Luiz Alberto Moreira da Silva, que está aqui. O homem hoje é o diretor de projetos da Luft Agro. A Luft Agro, vocês que andam pelo Brasil sabem da importância, quem está no agronegócio sabe da importância dessa companhia, mas eu acho que a gente vai falar de muitas outras coisas aqui, você vai ficar surpreso, então fique ligado, fique aqui conosco. Ô, Luiz Alberto, em primeiro lugar, obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu tempo, por dividir tanto conhecimento e tanta experiência conosco aqui, viu? Não, é um prazer, Carlão. E eu diria o seguinte, apesar de toda a experiência, a gente sempre está aprendendo, né? Todo dia Pois um dia de é. aprendizado. Eu acho que eu estou há 33 anos nesse negócio, eu tenho uma empresa que eu fundei, essa empresa aqui, há 33 anos atrás, e eu sempre digo que a gente só fica 33 anos num negócio porque a gente faz tudo meio diferentão, assim, todo dia a gente está inventando uma moda nova, porque senão a gente não sobrevive nesses tempos todos aí, né, Luiz Alberto? Não, e é o seguinte, né, Carlão? Quem achar que já conhece tudo, depois de um tempo já vai entender que não conhece mais nada, né? Com a evolução tão rápida que existe hoje nas informações no mercado, se a pessoa não se mantiver atualizada e tentar entender para onde estão indo o mercado e as tendências, vai acabar ficando desatualizada. Então, não adianta só ter experiência, você precisa ter disposição para acompanhar a evolução do mercado. É isso mesmo. Acompanhar a evolução do mercado. Então, falando em mercado, eu quero dar antes da gente começar aqui, eu quero mandar alguns recados paroquiais aqui, agradecer o pessoal da revista Agro Revenda, da plataforma Agro Revenda, que é a plataforma de conteúdo da distribuição agro, e ela está muito bacana. Olha só aqui, ó, que beleza aqui, ó. Eu vou falar o seguinte: antes da pandemia e depois da pandemia. Então, é o seguinte, a gente realmente acredita, o pessoal lá da Agro Revenda acredita muito na força do agronegócio brasileiro. E outro pessoal que acredita muito no agronegócio, já faz 35 anos, é o pessoal da Employer. A Employer é uma empresa que entende tudo de RH, empresa que trabalha com serviço, trabalhadores temporários, tem um papel fundamental. Aí tem muita gente que, de trabalho temporário em trabalho temporário, a pessoa passa e se sustenta a vida toda dessa forma. Então, um trabalho muito bacana, dirigido lá pelo Marcos de Abreu, que é o fundador da Employer e que também é presidente da Associação Brasileira do Trabalho Temporário. Bom, Um parênteses, Carlão, eu conheço bem a Employer, porque eu faço parte do grupo do Seniors Agro. E o Seniors Agro, antes da pandemia, se reunia presencialmente no escritório da Employer aqui em São Paulo. Muito bem, você sabe que eu já cheguei até a fazer uma palestra lá uma vez, e ali no escritório que fica entre a Jaú e a Itu, não é isso? Justo, é um prédio deles lá, um prédio pequeno, isso e eles mesmo. têm uma sala de reunião no primeiro andar. É isso mesmo, maravilha. Marcos Abreu, obrigado então aí pelo apoio aqui ao nosso programa. Você vê que a turma que vem aqui não dá cuidado, todo mundo aqui tem uma história para contar e a gente acaba se cruzando aí. Luiz Alberto, vamos falar. Aqui é o seguinte, no Domingão, principalmente, aqui no Domingão, a gente tem tempo e a gente gosta de contar história, porque a gente sempre fala aqui que ninguém nasce diretor de nada, nem presidente, nem diretor-geral, nem nada disso. Todo mundo que vem aqui tem que contar, tem que começar as coisas do começo, viu, Luiz Alberto? Então, começa a sua do começo aí. Eu quero saber quem era sua mãe, seus pais, que valores que eles te ensinaram para a vida. Meu pai era dentista, minha mãe é professora primária, e uma das coisas que eu nunca esqueci na minha vida, Carlão, foi porque a família da minha mãe, meus avós maternos,
Eram 7 filhos, incluindo minha mãe, né? E todo domingo eles faziam um almoço de domingo, de família. Então, a gente ia almoçar, eles tinham uma casa enorme na Avenida Aclimação, não sei se você conhece onde fica a Avenida Aclimação. E a gente tinha almoço todo domingo lá. E é uma coisa que ficou na minha lembrança, e o que eu guardo até hoje, e que eu acho que faz muita falta para algumas famílias hoje em dia, essa aproximação que lá atrás a gente tinha, que já ajudou a constituição das famílias, né? Pois então, é verdade, esse tal do almoço de domingo. Eu lembro quando eu era pequeno, aqui eu morava na roça, né, no sítio, e domingo a gente tinha macarrão de varinha e frango, que a minha mãe fazia. Então, era domingo, eu me lembro, até tem um livro que eu escrevi, um livro de crônicas, e tem uma das crônicas que eu chamo de macarrão de varinha, porque essa é uma memória, uma lembrança que eu tenho muito, muito bacana de infância, que todo domingo a gente tinha macarrão de varinha. A minha avó fazia o nhoque, não é que ela comprava o nhoque, ela pegava a massa, no sábado ficava rolando, né, aquela massa para depois cortar e fazer o nhoque, quer dizer, era uma comida excepcional, feita totalmente na hora, manual, não tinha nada como hoje em dia, muita comida comprada pronta, né? Essa é uma parte. Antes de você continuar, eu vou pedir licença para você, aí os editores se viram depois aqui, só para pegar um livro que está aqui, porque faz parte, faço questão de mostrar. Espera aí, só um minutinho. Pronto, voltei aqui. Então é o seguinte, o Domingão do Carlão é assim mesmo, mas a gente estava falando de almoço de domingo, eu não podia deixar de trazer aqui para vocês e mostrar esse livro aqui, ó, chamado Receitas com Amor, da dona Laide Tiburcio Gonçalves. Eu ganhei. A mãe do Paulo Tiburcio. Pois é, eu ganhei esse livro lá do Paulo Tiburcio. No final do ano passado, eu estive lá na Andave e o Paulo veio e me presenteou. Fiquei muito emocionado, inclusive, com esse presente. É um presente maravilhoso. Tem aqui as receitas que a mãe dele escrevia à mão, e ele fez esse projeto. Então, ó, um beijo para você, viu, Paulo? Um beijo no seu coração aqui. E o Paulo foi que aqui no Domingão do Carlão, lá no Fala Carlão, viu, Luiz? A gente entrevista as pessoas e a minha vida é facilitada porque quem vem aqui fica com uma dívida comigo, que é de indicar outras pessoas para serem entrevistadas. Então, o Paulo Tiburcio é ele quitou minha dívida com essa entrevista, que ele já quitou uma parte da dívida que ele tem comigo, você entendeu? E muito bem quitada. Então, você já vai pensando aí, viu, Luiz Alberto? Ai, que beleza. Muito bonito esse livro aqui, né, Luiz? Sem dúvida, sem dúvida. Então, essa é uma parte da minha infância que eu não me esqueço, né? E a outra parte que eu não me esqueço eu estudei numa escola estadual, que na minha época as escolas em São Paulo, as principais eram do governo do estado, não eram as particulares. Uhum. Eu estudei numa escola chamada Caetano de Campos, que na época era na Praça da República, hoje onde é a Secretaria da Educação. Uhum. E aí eu fui para lá antes mesmo de começar o ginásio, porque você tinha que fazer uma prova para poder entrar na escola. E eu morava na Liberdade e eu pegava um ônibus elétrico sozinho para ir para a escola e aí voltava sozinho. E aí, depois de um tempo, eu ia sempre no mesmo horário, aí o motorista do ônibus elétrico já me conhecia, ele abria a porta do meio e eu entrava pelo meio, já sem precisar entrar pelo início e passar na bilheteria. Ele já abria direto, eu dava o passe para o cobrador e pronto, né? Então, uma coisa que hoje também é super difícil, né? Hoje a gente vigia as crianças 24 horas por dia e em função até de uma cidade grande tipo São Paulo, dos riscos, é difícil uma criança ter essa locomoção como eu tinha na idade que eu tinha e ir para um lugar não tão perto da minha casa. Então, são fatos que me marcaram muito a minha criança. E também outra coisa que eu acho, a criança hoje perde muito a boa parte da vida infantil, né? Vira mini adulto, com 12 anos, e aí não volta mais, né? Você deixa de ser criança e não volta mais. Eu acho que, enquanto eu fui criança durante muito tempo, jogando bolinha de gude, carro de rolemã, taco, essas coisas na rua, hoje essas crianças passam batido por muitas coisas e se tornam mini adultos muito cedo, né?
Pois é, eu falo que as crianças hoje têm uma vida de executivo de multinacional desde quando tem 4 anos e meio de idade, né? Porque já vai para a escola e é um negócio assim massacrante, eu diria. Bom, enfim, vamos. Tempos diferentes, né? Tempos. Não dá para dizer se a gente sempre tem a tendência a achar que o nosso tempo foi melhor, foi isso, foi aquilo, mas enfim, o tempo não perdoa, ele só anda para frente, né, Luiz? Não, Ô, não. Luiz, vem cá, e aí? Colégio Caetano de Campos, uma vida na capital, né? Sim, eu fui fazer a química no Mackenzie, né? Me formei em química, e depois, quando eu me formei, pouco antes eu tinha que fazer estágio, eu fui fazer estágio em 2 empresas, uma de defensivos e a outra de fertilizantes, em fábricas, e a de fertilizantes, a fábrica era em Londrina, no Paraná. Então, eu ia domingo à noite, pegava um leito do Garcia, ia para Londrina, passava a semana lá e sexta-feira à noite pegava de volta o leito, né? Passava a semana trabalhando lá na fábrica em Londrina, no Paraná. Essa foi a fase antes da formação. Então, a maior parte do meu tempo, eu morei e trabalhei em São Paulo, com exceção da Cianamite, que era no Rio, eu morei 8 anos no Rio. Olha só, você falou da aviação Garcia. Você sabe que eu conheci a dona Francisca Campia Garcia, né, que foi a viúva do seu Celso, e eu li um livro chamado No Tempo do Seu Celso. É muito interessante, esse livro é maravilhoso, assim, como é que era Londrina da década de 30, né? É um negócio impressionante. O Brasil tem tantas histórias boas, né, Luiz? É, muito. Na área água, principalmente, né? Porque se você pegar... Quando eu comecei a trabalhar, cara, os estados do Sul, que era Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e mais São Paulo, eram, de fato, os estados importantes no mercado agro, né? Isso em 1970, quando eu comecei a trabalhar. Então, depois você viu a migração, né, principalmente dos gaúchos, né, subindo, indo para o Mato Grosso do Sul primeiro, né, uma parte da colonização do Mato Grosso do Sul é de gaúchos, né, principalmente a parte que perto mais do Mato Grosso, né, Chapadão do Sul, Costa Rica, aquela região. Depois o Mato Grosso e Bahia, por exemplo, né, hoje Luiz Eduardo Magalhães é um polo excepcional e tem muita migração gaúcha lá também. Então, você viu essa subida, né, dos agricultores colonizando e abrindo fronteiras novas, com desafios enormes, evidentes. E é uma história muito bonita, né, do agronegócio brasileiro, né? Luiz, você foi protagonista aí dessa história, né? Porque você estava falando para a gente, o Luiz tem 25 anos só de Luft, mas antes da Luft tem outros 25 anos aí de história, vamos dizer assim, sempre nesse meio aí. Você, quando começou, você imaginava que a gente ia, vamos dizer assim, que a gente... Não que a gente... Até eu aprendi esses dias aqui, conversando com o Paulo Herman, que está se aposentando, inclusive, da John Deere. O Paulo Herman me fez a seguinte imagem: ele falou, Carlão, se o agronegócio fosse uma corrida de Fórmula 1, um campeonato de Fórmula 1, ele falou assim, a gente só está na primeira volta de aquecimento dos pneus. Ou seja, a gente andou bastante, mas ainda tem muito para andar, né, Luiz? Mas eu diria que a gente não está na primeira volta do aquecimento, porque houve muita luta desses desbravadores aí para abrir essas áreas do Cerrado que ninguém acreditava, né? Quando eu comecei a trabalhar, ninguém falava de... O mais longe era Mato Grosso do Sul, né? Que você tinha que ir em estradas já ruins, né? Nunca me esqueço, tinha uma cooperativa em Nova Londrina, que era no limítrofe de Paraná com Mato Grosso do Sul, e que todo ano ela fazia uma concorrência, a gente ia para lá, tinha estrada de chão. Então, muitas estradas de chão ainda, se chovia muito, você não conseguia andar. Então, a luta para chegar no ponto que chegou, é muito aquecimento para chegar no que chegou. Viu? Mas já andou barbaridade, mas assim, há uma revolução vindo por aí, né? E o mais legal
nessa história toda. Já andamos bastante. Eu conversando com o pessoal lá do Paraná, uma vez estava lá em Juara, acho que é Juara ou Juína, uma das duas, e um povo aqui do Paraná, que tem usina aqui no Paraná, e tem fazenda lá para cima, eles me contando como é que era chegar lá. Que era assim, era uma coisa assim, 30 horas dentro de um Fusca, andando numa estrada de terra, uma coisa, mais ou menos nessa linha, né? Numa forma que, se você saísse do trecho que você estava andando, se atolava. Então, você tinha que saber dirigir na estrada de terra para não atolar. Então, era um desafio enorme. Realmente, uma situação completamente diferente do que a gente enfrenta hoje, né? Luiz, deixa eu te falar, nós temos assunto, uma barbaridade aqui. Eu queria que você. Que ainda, nós nem chegamos na Luft ainda, mas assim, fala para mim rapidinho como é que foi a sua. Você deu uma panorâmica aí, que por onde você trabalhou até chegar na Luft, só para a gente situar a turma aqui. Vou fazer rápido. Então, eu comecei trabalhando numa empresa de fertilizantes, chamada Fertiplan, que era uma época que as empresas de fertilizantes trabalhavam com defensivos também. Uhum. E, apesar de eu começar a trabalhar na fábrica, depois eu fui para a matriz, e aí eu assumi a área de defensivos, e foi numa época em que a Fertiplan distribuía produtos da DuPont e da Monsanto. Porque a DuPont, Monsanto e Dow, elas vendiam através de distribuidores, não direto. O distribuidor não era revenda, era um distribuidor mesmo, de caráter mais nacional. Uhum. Depois eu fui trabalhar na Montedson, que é uma empresa italiana, que tinha atividades em vários setores, de químicos até plásticos e outras áreas. Trabalhei como diretor da área agrícola, depois assumi as outras 3 áreas, que era química fina, plásticos e química em geral. Depois eu fui para a Rext, que é uma empresa que hoje não existe mais, que virou a Grevo, depois virou a Ventis e depois foi comprada pela Bayer. Eu fui gerente de vendas e gerente de marketing, né? Depois, quando a Cenamid começou a crescer, que ela lançou um herbicida chamado Scepter, que foi um sucesso enorme na época, eu fui para lá como gerente de marketing para assumir depois a diretoria da divisão agrícola, que eles tinham 4 divisões, que era agrícola, veterinária, farmacêutica e químicos. E foi uma época muito boa, porque a gente teve um crescimento enorme. Morei no Rio e trabalhei com uma turma muito boa, parte das quais você já entrevistou, que é o Pericero, o Rogério Castro, por exemplo. Uhum. O próprio Mário Fuji, que hoje está no IPEP, porque a Cenamid comprou a parte agrícola da Shell. Então, veio o Fernando Marini, que se entrevistou recentemente aí sobre contrabando de defensivos também. Aí eu saí de lá, pouco antes de eles venderem para a BASF, e vim para a Luft. E aí eu comecei tocando inicialmente um projeto de venda aplicada, que é uma coisa normal nos Estados Unidos, que aqui praticamente ainda até hoje não existe, que era um piloto que a DuPont queria fazer e que depois se tornou uma realidade, e a Luft então criou uma empresa, que fui eu que ajudei a criar, para fazer a aplicação de herbicida de cana para a DuPont, aqui no estado de São Paulo principalmente. Mas é uma história, gente, e isso só está começando agora. Você vê que ele falou de 20, você vê como que a gente resume 25 anos em 2 minutos aqui no nosso programa. Agora vamos tentar falar um pouquinho dos próximos, dos últimos 25 anos aqui, né? Porque foi muito serviço, né, Luiz Alberto? Assim, até porque cada vez mais as oportunidades vão surgindo, né, Carlão? Então, a gente tem que estar atento para as oportunidades. Quer dizer, há 20 anos atrás, um pouco mais até, a Andef, que na época tinha feito um piloto de uma central de embalagens em Guariba, já para começar a estudar a questão do retorno das embalagens defensivas, contratou a Luft e fui eu e mais uma outra pessoa que fizeram o primeiro estudo da logística reversa das embalagens defensivas, estudo de postos para centrais e centrais para destino final, para a Andef. Também estabelecemos qual deveria ser o número de centrais e postos, evidentemente projetando algumas áreas que não existiam do ponto de vista agrícola na época. Na época, nós chegamos à conclusão de que deveriam ser 100 centrais e 250 postos. Hoje tem 100 centrais e 300 postos. Então, a gente chegou bem perto do que é a realidade hoje.
Nós fizemos esse estudo depois, quando foi constituído o INPEV, no fim de 2001, a Luft foi contratada para fazer a gestão da operação no Brasil inteiro. Então, quem faz a gestão da operação, não somos só nós que transportamos, tem 25 transportadoras envolvidas no sistema, da logística reversa, que é o caminhão que vai com defensivo, em vez de voltar vazio, volta com embalagem, então esse é o conceito da logística reversa. Nós, desde o começo, somos os gestores dessa operação, e só para dar um parâmetro, no primeiro ano de operação, que foi 2002, foram destinadas, né, que é o termo mais correto, 3.500 toneladas de embalagem vazia, e esse ano aqui a gente deve fechar com perto de 50 mil. Então, é um crescimento enorme, um desafio enorme, porque ninguém acreditava nessa operação de volta de embalagem vazia, dos comprometimentos do agricultor, do sistema de distribuição e da indústria, mas tudo funcionou muito bem e foi um sucesso, é um sucesso mundial no Brasil, é uma referência mundial hoje em dia. O Brasil é referência mundial que você está falando, e eu queria saber o seguinte, lá no Nascimento, isso é uma... Eu queria saber assim, o INPEV como a turma fala de maneira até pejorativa, eu vou falar aqui longe de ser pejorativo, quero dizer o seguinte, eu quero te perguntar se o INPEV é uma jabuticaba, se é uma invenção brasileira ou se ele foi inspirado em alguma coisa que já tinha fora do Brasil. Não foi inspirado, não. Foi, na verdade, uma jabuticaba, que não é bem jabuticaba, porque jabuticaba só dá certo no Brasil, mas, enfim, ela foi evidentemente que já existia alguma coisa, mas muito incipiente em outros países, e os Estados Unidos, que deveria, teoricamente, por tudo aquilo que de modernidade, ser o país mais avançado, hoje destina 35% das embalagens vazias. Então, o INPEV foi um desafio, e uma coisa que o INPEV montou um museu, que conta a história do INPEV lá em Guariba também, agora foi inaugurado na sexta-feira. Uhum. E eu prestei depoimento para o museu, e uma coisa que eu comentei, quando a gente começou a primeira ano de operação, que foi em 2002, a gente usava muitos caminhões da Luft, porque ainda não tinha as outras transportadoras agregadas ao sistema. Tá? E os motoristas da Luft, eles falavam, nós estamos indo buscar lixo lá. Então, aos poucos, a gente foi educando esse pessoal, e hoje, quem participa do processo tem orgulho. Então, foi uma construção em que todo mundo que assumiu o seu papel passou a ter orgulho de participar. Então, funciona também por isso, né? As pessoas têm que ter consciência e têm que comprar os projetos para poder funcionar, porque é o que eu digo, né? Se você pegar outros setores da economia brasileira, que vão ter que se enquadrar, porque a Política Nacional de Resíduos Sólidos vai obrigar, em área urbana não consegue fazer, e a gente conseguiu fazer no Brasil, com o tamanho que o Brasil tem e com as dificuldades todas que a gente sabe que deveria ter com um país das dimensões disso. E falando de agricultor, que você imagina 20 anos atrás, chegar a informação no agricultor, né? O INPEV é um projeto, ele é todinho autossustentável, porque assim, fazer isso envolve custo. Quer dizer, como é que é a ideia? Quem que banca? Quem que bancou isso tudo? Quem que banca isso até hoje? A maior parte dos recursos são da indústria. Né? Uhum. O que a indústria fez, ela criou, há algum tempo atrás, a Campo Limpo, né, que é uma recicladora, algumas associadas no INPEV, não são todas, criaram a Campo Limpo para agregar mais valor na reciclagem, porque esse valor volta para o sistema. Quer dizer, não é que as indústrias que são sócias da Campo Limpo, elas retiram dinheiro que, eventualmente, da rentabilidade do lucro, do resultado das Campos Limpas, volta para o sistema. E aí você criou o que a gente chama de economia circular, porque a Campo Limpo começou a fazer a embalagem de 20 litros com material reciclado, que volta para o mercado de defensivos, é uma embalagem homologada, e tampa, que também volta para o mercado de defensivos. Então, hoje tem 2 produtos gerados nas Campos Limpo, né, que são partes do sistema, que voltam para o mercado de defensivos. Então, criou-se, a embalagem já voltou essa embalagem para de novo ser reciclada. Então, é o que a gente chama de economia circular, e foi com isso também que conseguiu gerar mais receita para diminuir um pouco ainda a contribuição da indústria, mas ainda é deficitária, e a maior parte da contribuição é da indústria.
E toda a indústria que começa a vender defensivo no Brasil é obrigada a estar dentro do IMPEV. Então, o IMPEV hoje tem mais de 120 empresas associadas. Entendi. O IMPEV, você estava me falando os números, né? No Brasil, 94% das embalagens voltam para essa economia circular, é isso mesmo? Volta. E de todo o material que vai para o campo, só 7% que vai para a incineração, que são embalagens que não dá para ser tríplice lavada. Então, quando ela volta contaminada e ela vai para a incineração, né? Então, ela vem separada, isso tudo é feito num sistema hoje muito coerente, né? A central, que é uma figura que não existia na legislação, ela foi criada para diminuir volume, né? Porque, só para você ter uma ideia, um caminhão-truque que transporta embalagem solta de um posto para uma central, transporta 1.500 quilos de embalagem. Quando ele sai da central e que vai para um destino final, que a embalagem vai prensada por tipo de material, ele transporta hoje 13.300 quilos. Então, facilitou muito a criação da central, porque você imaginou o número de caminhões que a gente tem que ter para fazer tudo isso voltar solto, né? Essa história do IMPEV é bom para a gente. Eu acho que isso aí, esses números, você já falou dos Estados Unidos, 38%, e o país que mais se aproxima do Brasil é o Canadá, e está longe, né? É como a gente fala, quem está em segundo está muito longe do Brasil, né? Tá bem longe, né? E com as dimensões que não tem o Brasil, né? Você imagina, países muito menores. A Alemanha também é um país com 70 e poucos por cento, mas olha o tamanho da Alemanha e olha o tamanho do Brasil, né? Bom, gente, isso tudo mostra a competência aí eu falo assim, a competência dos atores do agronegócio, né? A começar pelo agricultor, né? E passando aí por toda essa cadeia importante. Só para lembrar vocês, então, no Brasil, 94% das embalagens vazias retornam, enquanto que no Canadá, por exemplo, são apenas 77%, que é o país que está em segundo lugar. Luiz Alberto, deixa eu te falar, a gente está indo agora aqui, nós estamos começando a reta final aqui do nosso programa, e eu queria falar um pouco já falamos da sua carreira, já falamos da sua vida, já falamos de IMPEV, eu queria falar um pouquinho agora da Luft. Como é que é quais são os negócios da Luft hoje, para a gente dar um pouco esse panorama? Você dirige uma das empresas, como é que é? Me explica para nós aí, o que faz a Luft? A Luft é uma empresa familiar, né? Luft é o sobrenome da família, são de origem alemã, de Santa Rosa, no interior do Rio Grande do Sul, solar. Em 92, eles saíram do transporte em geral e entraram em especializações. E hoje estão em 3 mercados. O agro, que somos nós, né? Que são defensivos, fertilizantes especiais, ou nutrição vegetal, e biológicos e sementes. A gente tem uma empresa que chama Luft Healthcare, que atua na área farmacêutica, com produtos farmacêuticos, e tem a mais nova do grupo, que é uma que chama Luft Solutions, que começou há muitos anos atrás, atendendo a Videolar e a FENAC, que são 2 empresas que praticamente não existem mais, né? Vídeo não existe mais, e há uns 6, 7 anos começou a se concentrar no mercado de e-commerce, e hoje a Luft é que faz a operação da Amazon no Brasil. Inclusive, isso deu um gancho para eu fazer um trabalho junto com a Andave e algumas indústrias no sentido de estudar o e-commerce na área de defensivos, né? Pegando um pouco da experiência da Amazon no Brasil. E por falar nisso, pegando a sua bola de cristal aí, porque você, aliás, a sua bola de cristal, ela tem vamos dizer assim, ela está num lugar privilegiado. Eu queria saber, a sua bola de cristal, o que diz aí, qual é o futuro desse negócio de e-commerce e venda digital dentro do agro? É possível vender? Mas tem alguns desafios grandes, cara. Não, por exemplo, você pega o setor de defensivos, alguns dos desafios são resolvíveis, tipo receituário agronômico, hoje é uma coisa que dá para resolver. Eu acho que as 2 grandes dificuldades são, primeiro, você não faz venda de defensivo com cartão de crédito ou boleto, né? Se você pegar a soja, que é o maior mercado, é prazo safra, né? Você vende em outubro, novembro e vai receber lá para março, abril do ano seguinte. Então, você tem uma sistemática um pouco
diferente do comércio tradicional. Esse é um ponto. E outra questão que também ainda não está bem resolvida é o conceito claro de marketplace, porque no marketplace, se você pegar todas as empresas que atuam hoje no e-commerce, que é a Magalu, a Amazon, Americanas, Mercado Livre, elas não compram mais, elas colocam a plataforma delas à disposição da indústria, elas fazem a venda, elas fazem a cobrança, normalmente de um produto de consumo, né, através de um cartão de crédito ou de um boleto, fazem a entrega, mas o produto está em nome da indústria, quer dizer, ou seja, não existe mais aquela questão dessas empresas comprarem para revender, elas não fazem, mas excepcionalmente elas fazem isso, mas não é o normal. Uhum. Esse é um conceito muito novo no mercado agro, quer dizer, de insumos, vamos pegar defensivos, por exemplo, ou mesmo sementes. Então, isso é uma coisa que precisa ser muito discutida, porque muda o papel da revenda nesse sistema. Né? Uhum. Olha, deixa eu te falar, eu queria, infelizmente, eu vou te contar, viu? Parece brincadeira, mas o tempo aqui voa. A gente já está falando aqui, já passou dos nossos 30 minutos, a gente podia continuar conversando muito aqui, mas eu quero agora deixar um pouco da conversa para o dia que eu for aí em São Paulo e a gente vai pessoalmente aí tomar um café, ou quem sabe almoçar aí na sede da Luft ou em algum canto por aí, e a gente continua essa prosa, viu, Luiz Alberto? Tá bom, à vontade, fica convidado de antemão. Ô, Luiz, parabéns aí pela sua trajetória, parabéns aí por essa história. Eu acho que, de certa forma, com esses desafios todos aí que você falou, por exemplo, de marketplace, de várias coisas aí, que vem muita oportunidade por aí, não vem não, Luiz? Tem dois mercados que eu estou me dedicando muito recentemente, que é o de biológicos e o de fertilizantes especiais ou nutrição vegetal, que eu acho que são dois mercados que vão crescer muito ainda, e são mercados novos para todo mundo. Então, eu acho que precisa todo mundo entender um pouco melhor para que lado que vão esses mercados, que tipo de produto e tudo mais. Pois é, gente. Esses mercados novos, desafiantes até. Pois é verdade. Eu tenho já falado com muita gente desse setor aí, a gente cada vez mais vai falar mais desse tema, porque realmente é como você falou, a gente precisa entender. Eu recebi aqui outro dia o presidente de uma dessas empresas e está me contando lá que tem um produto dele que usa 100 ml por hectare. Então, o negócio se pensa numa coisa completamente disruptiva, né, Luiz? Não, e tem, por exemplo, no caso de biológicos, os grandes desafios ainda são a logística, né? Porque ainda alguns produtos precisam de refrigeração, tem uma shelf life pequena, então o mercado tem uma necessidade de uma regulamentação melhor, né? Então, é um mercado que vai crescer, mas ainda tem muitos desafios pela frente. As empresas que estão vindo são empresas extremamente organizadas e que estão fazendo investimentos pesados, mas tem muito desafio pela frente ainda. Maravilha! E o nosso desafio aqui está cumprido, sempre manter essa conversa sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. É o caso aqui hoje, eu falei com o Luiz Alberto Moreira da Silva, que é diretor de projetos da Luft, e veio aqui trazer um pouquinho, emprestar um pouco da sua experiência, enfim, e veio nos inspirar aqui nesse domingão logo cedo. Luiz Alberto, super obrigado pela sua presença, super obrigado pelo seu tempo. E antes de você dar a sua mensagem final, quero mais uma vez agradecer algumas pessoas, agradecer o Paulo Tiburcio, lá da Andave, agradecer o pessoal da Agro Revenda, agradecer o Marcos de Abreu, da Employer, pelo apoio de sempre. E, enfim, vocês todos são muito importantes. E agradecer você que segue o nosso canal aqui e você que eventualmente assiste os nossos programas e ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, aproveita, faça isso agora, se inscreve no canal aí, aperta o sininho para você receber as nossas notificações, deixe o seu like, o seu comentário e, principalmente, faça como a turma da Luft, faça como o Luiz Alberto, espalhe esse vídeo aí por todo o Brasil. Eu espero que você espalhe esse vídeo aí, viu, Luiz Alberto? Pode deixar, sem dúvida. Obrigado, viu, querido? Um forte abraço, um ótimo domingo para você
E lembrando a todos vocês o seguinte, domingo que vem eu vou conversar aqui com o Marcos Sarabia. Você conhece o Marcos, né, Luiz? Conheço. Maravilha! Então, vocês não deixem de assistir. Domingão, eu vou receber aqui o Marcos Sarabia, continuando falando de distribuição. Vai ser top de linha a conversa. Um forte abraço a todos vocês. Para todos vocês que estão aqui nos assistindo através do Canal do Boi, muitíssimo obrigado. Um forte abraço. Eu vejo todos vocês domingo que vem, com certeza. Valeu, Luiz. Obrigado, viu? Forte abraço. Fui! Atenção!